Boa noite para você que me ouve. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Luiz e nós iremos agora acompanhar o 5º dia de lives aí em relação à busca pelo amado. Começamos por Maria Madalena, que nos incentivou a colocar esse tema de em busca do amado. E agora nós estamos já no 5º dia. Foram dias maravilhosos. Hoje um pouco mais tarde, né? Devido ao que? Eu estava com minha família hoje. E o lugar onde a gente estava, nós saímos um pouco tarde de lá. E então queremos iniciar aí esta noite maravilhosa, um pouco mais tarde, então não vou enrolar tanto, né? Eu vou já prosseguindo, talvez nem entre muitas pessoas hoje devido ao horário, mas vai ficar gravado, né? Você vai me ver agora, no momento que você está me vendo, neste vídeo gravado, ou vai me ouvir, né? Eu que vou publicar esses áudios aí em formato de podcast nos episódios Em Busca do Amado, ou vai me ouvir também no Telegram, onde eu coloco ali no Telegram ali o áudio para aqueles que estão no grupo do Telegram acompanhar. Eu tô cheio de papel aqui em volta de mim, por isso que toda hora eu tô abaixando aqui. Vamos orar, pedindo a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida nesse momento, para que Ele interceda pela internet, para que ela não pare, não trave tanto, para que também nós possamos experimentar a vida de Santa Teresa de Jesus. Ela é conhecida como Santa Teresa de Ávila também. Mas como ela gostava de se chamar Teresa de Jesus, porque era toda dele, né? E por isso o tema de hoje é Vossa sou, para vós nasci, que é um poema, o segundo poema dela escrito por ela, né? Que está nas obras completas dela, e é de muita importância para nós. Mas antes nós queremos rezar a oração aí, que vai pedir santidade à igreja, a oração de Madre Maria Madalena de Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pelo infinito amor que tem por vossas criaturas e pelo desejo de uni-las a vós, fonte de toda santidade e perfeição, nos mandaste pela boca de vosso divino Filho e Redentor, Jesus Cristo, sermos santos e perfeitos como vós o sois. Em nome deste mesmo Filho vosso, por seus trabalhos, vida, paixão e morte, o seu estado de vítima permanente no Santíssimo Sacramento do altar, e no amor da mais santa das criaturas, Maria Santíssima, Mãe e Senhora nossa, iluminai com vossa soberana luz a todos nós, para que conheçamos que todos nós podemos nos fazer santo, qualquer que seja nosso estado e condição. Acendei em nosso coração um vivo e sincero desejo de vos santificar, persuadindo de que, sendo da vossa soberana vontade, é fácil nos fazer santo, se de verdade o queremos. Inclinai, Senhor, a nossa alma e considerai a sua beleza e a sua grandeza, mas, sobretudo, a tua bondade e misericórdia. Vosso amor particular por cada alma, seguros de que, com essas condições, não podemos deixar de vos amar. No amor está a santidade e nela o cumprimento da vossa santíssima vontade. Que cada vez que repetimos no Pai Nosso as palavras, seja feita a vossa vontade. Tenhamos a intenção de conseguir, através desta oração, que multiplique pelo jardim místico da igreja as almas que verdadeiramente vos amam. Amém. Pedimos Padre Santos, pedimos Casado Santo,
pedindo freiras santos, crianças santos, jovens santos. Para quê, queridos, que nós queremos santidade? Para que seja orgulho da nossa parte? Para que Cristo seja amado como Ele merece ser amado pelos corações dos santos. Por isso nós estamos pedindo a todo momento, com essa oração, né, quando vou rezar o Rosário do Espírito Santo, ou quando vamos fazer os estudos sobre o Espírito Santo que nós estamos fazendo do Grande Desconhecido, né, deste itinerário do Espírito Santo e seus dons, pedindo a graça do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos aprender sobre Santa Teresa de Jesus. Desculpe eu estar baixando toda hora aqui, é porque eu tô... Santa Teresa, para quem não me conhece ainda, né, uma das minhas santas de devoção. Então, há muitas coisas aqui para nós falarmos sobre a história de Santa Teresa. Eu tô com as obras completas de Santa Teresa aqui, veja só. Vou fechar aqui mais ou menos para você ver o tamanho das obras completas de Santa Teresa. Um livro que tive a graça de lê-lo, tá tudo marcado, riscado, né? E nós vamos tratar sobre a vida dela e qual é a importância de Teresa de Jesus para nós. Boa noite para você, que a paz e o fogo do Espírito Santo nos incendeiem. Vamos começar então a aprender aí sobre a vida de Teresa, porque já é 11 horas da noite. Talvez você está cansado de um dia de trabalho ou um dia aí que você teve com sua família, dia de faxina muitas vezes, né? Nós arrumamos a nossa casa. Eu quero começar por um fato da vida dela que vai ilustrar muito aquilo que nós falamos de uma chama viva de amor. Um dia em oração ela viu um anjo, um serafim, que estava com uma lança e na ponta da lança tinha fogo. E este fogo ele colocou, né, perfurou o peito dela num grande momento de mística e ela incendiou de um amor eterno por nosso Deus. Vamos deixar ela mesma dizer para nós como que foi. Eu vi em sua mão uma longa lança de ouro e na ponta o que parecia ser uma pequena chama. Ele parecia por mim estar lançando por vezes no meu coração e perfurando minhas entranhas. Quando ele puxava de volta, parecia me levar junto também, deixando-me inflamada de um grande amor de Deus. A dor era tão grande que me fazia gemer, e apesar de ser tão avassaladora a doçura deste dor excessiva, não conseguia deixar de que ela acabasse, não queria que ela acabasse. Então, pensa só, a mulher está rezando, a mulher está já apaixonada por Deus, e aparece um serafim, numa mística tremenda, né? Ela é uma grande mística da Igreja Católica, nós vamos ver através da vida dela. E então, é perfurada pela lança do anjo, e então o coração dela queima em amor por Deus. Como eu disse na live com o Mateus ontem, a mística que acontece, os efeitos místicos extraordinários que acontecem na vida do santo, é para nos mostrar algo que não precisa acontecer de uma forma de mística, né, de uma forma sobrenatural, mas que tem que acontecer em nossa vida. Onde falávamos da chaga de São Francisco de Assis e aquela união à dor de Cristo, que nós temos que ter também em nós, mesmo sem chagas, sem estigmas, também aqui na história de Teresa de Jesus, olhando este perfurar o coração, esse incendiar o coração e ela ficar tomada de amor também é para nós. Temos que também ser tocados, incendiados por este amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou fazer uma breve introdução já sobre a vida dela, né? Já falamos tantas coisas até aqui, mas agora mesmo entrando na vida dela. Teresa de Ávila, conhecida também como Teresa de Jesus, ela nasceu no dia 28 de março de 2015, data muito importante
no contexto histórico da Igreja Católica, por volta de 1500, 1515, onde ela nasce. O que está acontecendo, meu irmão? As Américas estão sendo conhecidas e o protestantismo tinha sido ali na Alemanha, Gutenberg, Lutero, desacreditado completamente na santidade. Para quem estuda e vê a vida de Lutero, eu fiz um curso, né, sobre a vida de Lutero com um padre, o padre Paulo Ricardo, e ele nos ensina muitas coisas em relação à vida dele. E de uma das coisas que ele dá muita ênfase é que Lutero, ele desacredita desta vida interior, dessa graça de ter Deus dentro de nós. Ele desacredita nas obras de santificação, nos méritos dessas mesmas obras. Ele desacredita completamente na santidade. E aqui eu nem estou falando mal ou bem daquilo que é o protestantismo. Eu estou falando de uma pessoa específica, de Lutero, que desacredita na santidade. E ele, se você vê a vida dele, você percebe nisso. Então Teresa nasce nesse contexto. Veja só, perceba. 2 anos depois, em 1917, do seu nascimento, vai acontecer todos esses fatos na Alemanha em relação ao protestantismo. Em 15 anos antes, né, o Brasil está sendo conhecido. Aqui está sendo aí conhecido novas civilizações. Então a igreja, ela está sendo abalada pelo protestantismo, devastando completamente a Europa, e ela tem um novo povo para ser evangelizado nas Américas. Este é o contexto que se insere a santa que nós estamos vendo hoje, né? Ela é batizada pelo nome de Teresa Sanches de Capela e Ossunda. Foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por suas obras sobre vida contemplativa e espiritual, vida interior, e por sua atuação durante a Contra-Reforma, que nós estamos falando agora, né? Foi também uma das reformadoras da Ordem do Carmelo e é considerada cofundadora, junto com São João da Cruz, dos Carmelos, né? Conhecido como Carmelitas Descalços. Em 1622, 40 anos depois da sua morte, foi canonizada pelo Papa Gregório XV. Em 27 de setembro, por um santo, São Paulo VI, ela é proclamada doutora da igreja. E a sua doutrina nós sabemos. E Paulo VI sabemos que é sobre a vida interior. É o que nós vamos conversar hoje. E ela é considerada como mãe da espiritualidade. Os seus grandes livros, as suas grandes obras é o Castelo Interior. Nós vamos fazer um estudo sobre ele mais para frente, aqui nesse apostolado. O Caminho de Perfeição, também um livro bem conhecido. E o Livro da Vida, que é a autobiografia da santa. Muito bem, explanado tudo isso, vendo o contexto histórico, né, do luteranismo avançando, o seu irmão, um dos seus irmãos até vai vir para a América, aqui, morrer aqui na América, como missionário. Então, vamos partir passo a passo daquilo que é a vida dela. Ela foi nascida em uma família que se converteu para o catolicismo. O seu avô paterno era judeu, convertido ao catolicismo. Então seu pai também foi convertido ao catolicismo. E ele casa com uma moça que é católica mesmo em si. E essa moça, a sua mãe, ela ensina muito os seus filhos a crescer em oração, em santidade, todas essas coisas. O contexto que ela está inserido, então, é uma família religiosa, cristã, que ensina os valores do reino de Deus.
E nesse contexto, então, ela se apaixona pelo reino dos céus e pela eternidade. Quando ainda pequenina, brincava com seu irmão Rodrigo de fundar mosteiros. Será profético isso na vida dela, porque ela fundará 15 mosteiros futuramente na reforma do Carmelo, inaugurando o Carmelo Descalço. Aí ele sempre dizia nas suas brincadeiras: existe uma eternidade com Deus. Existe um passar eternamente junto de Deus, vivendo com Deus. E ela falava para o Rodrigo, e também existe o seu irmão, né? Rodrigo, que vai vir para as Américas. Ele vai dizer, também existe dano, perdição eterna, que no caso seria o inferno. E eles dois descobrem que aquele que morre como mártir e entrega a sua vida por Jesus Cristo, ele nem no purgatório passa, porque demonstrou amor a Jesus Cristo morrendo. E existia ali perto deles os Moro, que era contra o cristianismo e matava os cristãos, e eles decidiram sair da cidade, ir aonde eles estavam para morrer como mártires. Se eu não me engano, ela tinha por volta de 6 anos quando ela fez isso com seu irmão. Mas o seu tio estava voltando para a cidade quando encontrou os meninos saindo para ir ser mártir, entregar a vida para ir direto para o céu. E ele acaba com a brincadeira dos dois, né? E traz os dois de novo para casa do seu pai, do seu irmão, né? E deixa lá os dois lá. Mas o coração dela sempre esteve preso à eternidade. Mas pouco antes da sua mãe morrer, ela pega um hábito da sua mãe. Apesar da sua mãe ser uma grande influenciadora espiritual, se assim podemos dizer, de Teresa e seus filhos, seus irmãos, os irmãos de Teresa também, são muito religiosos, né? Estudando a vida dela, a gente sempre depara com seus irmãos. E o seu pai também, muito religioso, e sua mãe. Porém, ela tinha o hábito de leituras de romances, de cavalaria. E então, Teresa, ela começou a ler estes livros e foi tomada por vaidade. Pensava em se arrumar, em ficar bonita, e ali também queria ficar bonita, assim, aparecer bonita ali para as pessoas que o viam. Quando o pai percebe isso e vê que a sua filha está se desviando do caminho, né? Eles então ela pega ela e coloca num convento de agostiniana. E ali no convento agostiniano ela vai conhecer uma freira que vai ensinar a ela a oração vocal, a oração do terço, né? O meu terço está pendurado aqui no tripé da câmera aqui. E ela começa a tomar gosto novamente pela oração. Veja, quando ela começa a ter essas leituras que a sua mãe também vai falecer, né? Ela pega a ter essas leituras, ela perde, né, a sua vida de oração. Ela que com 6 anos queria ser mártir. O pai, muito sábio, coloca ela então nesse convento, e nesse convento ela conhece essa irmã. E ela até pensava numa vida religiosa, mesmo tendo no seu coração a vontade de casar e a vontade de ter filhos. Mas a vontade dela de querer ser irmã, de querer ser freira, é porque ela queria ir para o céu. E ela não achava outra maneira para ir para o céu a não ser freira. Sabemos muito bem, né? Nós sabemos muito bem que como casado nós temos o dever de ser santos também, nos santificando no casamento. Mas naquela época era um contexto diferente do qual nós estamos vivendo hoje. E ela pensava que somente sendo freira, isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente para querer amar e estar no céu.
mas era o que estava na cabeça dela, mesmo tendo um pouco de repugnância. Ela vai ficar doente, ela vai sair dessa escola, né, de agostinianas e vai voltar para sua casa. Mas, no entanto, ela se apaixona pela vida contemplativa e ela quer se tornar freira carmelita no Carmelo da Encarnação, né, de Ávila. Um Carmelo muito grande, com 200 irmãs, muitas pessoas, muitas irmãs, era tipo uma cidade mesmo, né? 200 freiras, e ela queria ir para lá. Mas o seu pai tinha outros planos para ela. Queria que ela fosse a governanta da casa, que cuidasse dos seus irmãos menores depois da morte da sua digníssima esposa. Ela então ficou por 2 anos ainda ali com seu pai, até que quando ela tinha 20 anos, ela convence o seu irmão que brincava com ela de montar mosteiros a ser padre. E ela também queria, para que com isso convencesse o seu pai também a deixar ela entrar no Carmelo. Com 20 anos ela foge. Com 20 anos ela foge e ela entra no convento das irmãs carmelitas de Ávila. Mas logo quando ela está ali, ainda há pouco tempo, ali no Carmelo, ela adoece de uma doença desconhecida por nós e pelos seus biógrafos, né? E mesmo por ela, que ela conta no Livro da Vida. Eu vou pegar o Livro da Vida aqui para você ver a cara dele. Esse livro aqui, o Livro da Vida, vai estar ao contrário para você, que eu estou usando a câmera frontal. Este livro é maravilhoso, meu Deus, ele é maravilhoso sobre a história de Santa Teresa. Veja só, todo marcado aqui por mim, né? Eu tive um encontro maravilhoso com ela em 2015. Eu comprei esse livro aqui e pude experimentar muita graça a partir dele. Mas ela estava com essa doença lá no Carmelo da Encarnação. O seu pai descobriu que ela já estava lá, já tinha aceitado até ela ser freira, que viu que não tinha jeito mesmo, mas ele tomou as rédeas e pegou a sua filha para levar para uma curandeira, curar ela. E entenda a curadeira como como se fosse uma farmacêutica natural, que ia dar uma garrafada, um remédio para ela de ervas, para que ela melhorasse da sua doença e saísse dessa doença. E ele então pega a sua filha e vai numa cidade distante levar ela para tomar esse remédio na casa dessa mulher. E no caminho acontece algo maravilhoso na vida de Teresa. Ela passa na casa de um tio. E desse tio ela gostava tanto. Ela fala muito no Livro da Vida em relação a esse tio dela. Como ele ajudava ela em crescimento espiritual. E ele dá um livro, o Abecedário Espiritual, do Padre Osuna. Deixa eu ver se é isso mesmo. Padre Osuna, isso mesmo. E este livro, o que ele ensina? Ele ensina uma oração, entenda um pouco o que eu vou dizer para você. Uma oração acima daquilo que é a oração vocal. Acima da oração vocal, acima da devoção. Nós podemos definir como reza aquilo que é a oração, por exemplo, do terço. O terço é uma oração vocal. A devoção que nós fazemos, por exemplo, o terço ao Rosário do Espírito Santo que nós estamos rezando, uma oração vocal. E existe um grau acima dessa oração vocal, que é onde nós vamos discorrer com a mente, nós vamos discorrer com o intelecto. E aqui no intelecto, ou seja, no intelecto apontando na cabeça, mas é a alma, na alma, no intelecto, que nós vamos orar, contemplar a verdade para com a vontade, segunda potência aí que nós podemos falar da alma, né? Falamos do intelecto, orar com o intelecto para amar com a vontade, e esta vontade ela vai ser trabalhada pela fé e nós vamos unir o nosso coração a Deus. Nós iremos trabalhar muito disso aqui nesse apostolado em relação à oração mental, muito importante. E ela aprende essa oração.
é olhar, é fechar os nossos olhos, meu irmão, e começar a falar diretamente com Deus. Não que a oração vocal não seja importante. Vai ser importante todos os momentos da nossa vida. Vai ser importante a oração vocal. E mesmo uma oração vocal bem feita, ela vai nos levar a contemplar na oração mental. E ela aprende, ela vai aprender isso. Olha, ela toma a garrafada, ela vai para a cidade, mas ela não se cura. Não há cura, ela não consegue a cura. Ela vai quase morrer. Ela passa alguns dias em coma profundo. Eles acham que ela já tinha falecido. O pai, desesperado, apaixonado por aquela filha, agarra o corpo da filha e fala: essa filha não é para enterrar. Porque até cova já tinha aberto para Teresa. Ela estava num coma profundo. Coloca vela, né? Pinga vela no seu olho. Tanto que quando ela vai voltar deste coma, ela vai encontrar ceras de vela nos seus olhos. Ela levanta, ela melhora e ela volta então por Carmela, onde ela começou a sua vida, lá no Carmelo da Encarnação, com aquelas 200 irmãs. Lá, nesse Carmelo, com essas 200 irmãs, ela tinha clausura, era de clausura, porém existia muitas pessoas que iam até o locutório para conversar com as irmãs. E ela se tratava muito de conversa com as irmãs, conversava muito com as pessoas que vinham da cidade, os seculares, os padres. E ela tinha um amigo em específico, a qual ela se apegou bastante. Ela não tinha nenhum desejo de mulher para homem, mas ela se interessou na pessoa dele, na conversa dele, na companhia dele, porque falava de coisas espirituais também. E um certo dia, em oração, o Senhor revelou para ela, em um quadro, que ele num quadro sofredor de Jesus com as suas mãos atadas, e ela começa a dizer: por que o Senhor está chorando? Por que o Senhor sofre tanto assim? E ela diz: olha, porque você tem perdido muito tempo com as criaturas. Muito tempo de conversação. Naquele momento, ela tinha por volta de 40 anos, 42 anos. Ela começa então a entender o chamado de Deus para a vida dela. E ela retorna, ela lembra daquilo que é o livro que o seu tio emprestou para ela, e que ela tinha que fazer essa oração, esse encontro com Jesus dentro do seu coração, presente ali dentro do seu coração. Ela lê um livro muito importante para a conversão da vida dela, que é as Confissões de Santo Agostinho. Naquele momento do livro 8 das Confissões de Santo Agostinho, onde ele vai se converter, mas não consegue se converter, até que ele fala, ele fica dizendo que outro dia, mais tarde, em outro dia eu converto, mais tarde eu vou converter, mais tarde eu vou converter, e nunca acabava, né? Mais tarde, nunca chegava. E ela se identificou muito com isso, sempre dizendo: mais tarde eu mudo de vida, mais tarde eu mudo de vida. Foi então que ela falou: não, eu vou ser dele, agora eu vou ser só de Jesus Cristo. E ela começa realmente uma vida oracional, viver mesmo de oração, de encontro, de intimidade. Meu irmão, quero dizer para você que depois que nós vivemos dessa vida espiritual, eu posso dizer para você que dá para saber quem tem vida espiritual. Não sei se você participa da renovação carismática ou não, mas quando nós estamos diante de um pregador, de um formador, de uma pessoa que está ministrando um momento de oração, a gente percebe que aquela pessoa tem oração íntima com Jesus Cristo, como quando ela fala, do jeito que ela se expressa. Há como conhecer. Há como conhecer uma pessoa que tem intimidade com Jesus Cristo. Nós olhamos para um pregador muitas vezes que tem trabalhado técnicas. E olhamos aqueles que, talvez em umidade, falando não com palavras bonitas, mas falando a partir de um encontro. Nós
logo sacamos. Tinha um padre que era o pároco da onde a gente participava do grupo de oração, eu e a Karina, que ele dizia assim: aquele que tem oração, vida de oração, é como uma pessoa que come cebola e não escova os dentes. Quando abre a boca, nós sabemos, ela tem intimidade com Jesus Cristo. E Teresa então começa a ter intimidade com Jesus Cristo. Então, fenômenos místicos começam a acontecer na vida de Teresa. Ela começa também ali a levitar, né? Acontece isso que nós estávamos falando aqui no começo da transverberação, onde um serafim vem e coloca fogo no coração dela. Ela começa a ver Jesus. E ela começa a conversar com seus diretores espirituais. E naquela época, né, nós estávamos falando dos contextos, das descobertas aí, das altas navegações em 1500 e tal. Nós estávamos falando sobre o luteranismo que estava devastando toda a Europa. E naquele contexto também existia falsos místicos. E a Inquisição estava pegando todos esses falsos místicos. E os padres, confessor dela, nessa onda também não conseguiu entender a grandeza da alma de Teresa. E então vai dizer para ela: olha, Teresa, quando aparecer para você Jesus Cristo, você faz uma figa para ele. Você não dá atenção para ele porque não é coisa de Deus. E começou a falar para ela que era ou coisa da cabeça dela ou era o próprio demônio que estava atormentando a vida dela. Até que então ela vai conhecer São Pedro de Alcântara, tão importante para o Brasil. Podemos falar dele mais para frente. Ele tem um tratado de oração de vida mental que ele faz para os leigos, né? Aqui, também missionário aqui para nós, aqui na América do Sul. Veja só, meu irmão. Ele aparece, ele começa a conversar com ela e outros padres também começam a conversar com ela, falando: não. Isso que você está experimentando é de Deus. Isso conforta muito o coração dela e faz abrir mais o coração dela, né? Então, a partir de então, algumas irmãs começam a conversar com ela, uma outra irmã também que não era religiosa, mas amiga dela também, começa a falar para ela: olha, como que seria a antiga observância dos mosteiros, onde eles viviam completamente de esmola e de profundo silêncio e clausura. E ela começa a pensar nisso e pede licença para ela poder fazer um Carmelo dessa forma, onde as pessoas elas vivessem de ser mendiga mesmo, né? De receber dinheiro e também de profunda oração, profundo também ascese, né? Mortificação, silício, né? E outras coisas que elas fazem aí, jejum de carne todos os dias e tudo mais. E ela consegue a licença e ela vai fundar o Carmelo de São José. Há uma bagunça na cidade. As pessoas não conseguem entender. O Carmelo, da onde ela sai, não consegue entender. Há uma bagunça. No dia da inauguração do Carmelo de São José, a cidade inteira está diante. Está uma bagunça na cidade, uma discussão. Até que então os homens santos daquela época, eu esqueci o nome do santo aqui que vai ajudar ela, mas eu acho que é São Felipe, vai ajudar ela ali a manter esse convento. Para este convento, ela escreve o Caminho de Perfeição, que é maravilhoso. Eu não sei se está aqui, não está aqui. Eu devo ter emprestado ele. Todo riscado também, eu tenho ele. Caminho de Perfeição, que ela ensina sobre a vida de oração. E ela ensina o Pai Nosso, ela ensina todas as coisas. E aí se dá a abertura e ela começa a fundar outros Carmelos, até ela fundar 15 Carmelos. E aí, né, se explode para o mundo inteiro aí, depois esses mosteiros para todas as regiões, né? Temos no Brasil, nós temos aqui em Tremembé, na nossa diocese de Taubaté, o que eu ia falar que eu faço parte, né?
mas o que eu muito participo, agora não tanto por causa da pandemia, ele é lá em Aparecida. Me sinto mesmo parte da comunidade, mesmo não fazendo parte nem da Ordem Terceira, mas tem aqui meu escapularinhozinho, né? Recebido aí pelos frades e tudo mais. E amo o Carmelo demais, né? Tem uma grande amiga, mãe espiritual, Lília, que se transformou Miriam lá no Carmelo, onde começou tudo, cara. Não vou voltar lá atrás, mas onde começou tudo na minha vida. O conhecimento do Carmelo foi uma maravilha para minha história. Então ela funda vários Carmelos, ela vai dedicar completamente a vida dela. Ela vai escrever o Castelo Interior no dia da festa da Santíssima Trindade e descobrir que a alma dela era a morada do Espírito Santo, na presença do Pai, na presença também do Filho, que a Santíssima Trindade habita nela. E ela nos ensina muitas coisas em relação à vida interior e à presença de Deus dentro do nosso coração. Ela vai morrer. Deixa eu pegar o outro papel que está aqui embaixo, que eu acabei de roubar a água em cima. Ela vai morrer em 4 de outubro de 1582. Ela entrega sua vida, suas últimas palavras, é muito bela. Ela vai dizer que ela morre filha da igreja. Meu Senhor, olha só as últimas palavras dela. Meu Senhor, é hora de seguir adiante. Pois bem, que seja feita a tua vontade. Ó meu Senhor e meu esposo, a hora que tanto esperei chegou, a hora que ela tanto esperou, a hora da morte. É hora de nos encontrarmos. Enfim, eu morro, filha da igreja. Um tempo onde a igreja estava sendo totalmente desfeita, né? Mesmo as portas do inferno tentando pressionar a igreja, mas não prevaleceram contra as portas da igreja. Ela vai nos ensinar sobre a vida espiritual. Ela vai nos ensinar algo muito importante, irmãos, que eu queria que você gravasse e colocasse no seu coração. Em torno de Teresa e em torno dessa experiência de vida espiritual dela, houve um grande movimento de santidade. Eles, como nós estamos querendo e propondo através do Chama Viva, tinha São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola, tinha os dominicanos, vários dominicanos em volta dela, tinha leigos em volta dela, todos eles procurando a oração pessoal e crescer nas moradas interior e encontro, intimidade com Jesus. E este movimento espiritual que teria a capacidade de fazer a transformação esperada naquela época para a igreja. Ela tinha entendido que era só através deste movimento de santidade, que era a partir da oração pessoal, que a igreja ia se renovar. O movimento começa dentro do nosso coração. Nós passamos, né, pela primeira conversão, largamos os nossos pecados mortais e começamos a viver um momento, um estado de graça diante do Senhor. Mas ela vai dizer que precisa ainda mais nos purificarmos. E existe 3 conversões que ela vai nos ensinar. Ela passa pela segunda, ela passa pela terceira, mortificando toda a sua vida. O quanto mais ela conseguia ajudar a graça a transformar o coração dela, e nunca deixando a vida de oração, se policiando, fazendo o processo de ascética e depois entrando na mística e crescendo em amor sobrenatural a Deus até chegar na 7ª morada. E ali ela unir perfeitamente a Jesus Cristo e ser já na terra, ter nessa terra aquilo que todos nós teremos no céu, que é uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nós achamos impossíveis, talvez a gente achamos que nós não vamos conseguir, mas nós não vamos mesmo.
não é capacidade humana, é graça divina. O que nós podemos fazer é ascética. Mortificação, oração pessoal, oração mental, oração vocal, devoção, terço, pega o terço de novo, reza o rosário se possível todo dia, reza as suas devoções, mas também separe um momento no dia para ter um encontro com o amado e poder falar com ele, preparar o ambiente. Ela nos ensina a preparar um ambiente, a trazer uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo para nos ajudar. Ela ensina a discorrer com a mente e amar com a vontade. Ela é bem profunda, apesar de não ser teóloga, mas nos ensina. Eu olhei para o lado porque tem um esquema aqui que eu faço sobre a alma, que sempre a gente está estudando aqui no nosso quarto de estudo, nós aqui, a Karina, ensinando as crianças, né, já pequenininha, a orar. E então é preciso separar esses momentos de meia hora por dia e entregando o nosso tempo a Jesus Cristo, né? Existe uma forma que ela nos ensina, né, em relação à oração mental, à oração pessoal, tão importante: preparar o lugar, acalmar o espírito. Ela coloca algumas etapas, né? Preparar o lugar, preparar o nosso espírito, o nosso ser, o nosso e depois professar que Cristo realmente está naquele lugar. Trazer a sua presença, porque olha, a oração segundo Teresa é o encontro de duas pessoas, de Jesus Cristo e a nossa pessoa. Então, primeiro que nós fazemos é nos esvaziar de todo o nosso cansaço físico, mental, emocional, psicológico, está naquele lugar, recolhido, palavra que ela usa. E então você professa que Jesus Cristo realmente está naquele lugar. E aí sim, a oração, que é o encontro, pode ser de fato um encontro quando existe duas pessoas. Se falta um desses elementos, não vai haver oração. Se você não consegue entender que Jesus Cristo está ali, não vai ter oração. Se você não está presente naquele lugar, está como Marta, preocupado com muitas coisas, não vai ter oração. Não vai ter oração. Quando nós temos essas duas pessoas, aí sim, nós vamos ter a oração que Santa Teresa nos ensina. E que ela acreditava que iria transformar o mundo, queria transformar o mundo. E eu acredito muito nisso, propago muito isso, faço um marketing espiritual muito disso. Eu, sanguíneo que sou, tenho a tendência de desistir muito fácil das coisas. Eu tenho a tendência de não levar a sério muitas das coisas de vida oracional também, de pegar um livro e terminar, de fazer uma série em busca do amado e desistir no final porque não tem muitas visualizações. É fácil para mim desistir. Mas deixa eu fazer um testemunho pessoal para você, que depois que eu conheci Teresa de Jesus, eu acho que ela pôs a mão na minha cabeça, assim, rezou por mim, chacoalhou a minha cabeça, assim, falou assim, colocando meu cérebro no lugar, colocando a minha vida no lugar. Depois, todo livro que eu pego, eu termino. Tenho constância. A oração mental tenho feito todos os dias depois de conhecer Teresa de Jesus. Porque eu vi a importância daquilo que ela estava falando, em constância, em continuar, em santificar todos os dias um tempo. Por isso que hoje eu não desisti de fazer a live, porque Teresa colocou algo no meu coração chamado determinada determinação. Se você determinou, faça. Aí você vai chegar tarde, cansado, passou o dia inteiro na roça com as crianças, brincou, correu, tá com a voz rouca, tá com pensamento, dor de cabeça, a esposa já foi dormir. Não, você sabe que ninguém vai assistir, não tem importância. Vai lá e faça. E ela fala algo muito importante, eu queria que o Caminho de Perfeição tivesse aqui, porque ela fala uma coisa muito importante: mesmo que o mundo venha abaixo, mesmo que chova canivete, ela fala, prossiga,
decididamente em oração. Mesmo que você caia e esteja em estado de pecado mortal, então entre em oração pessoal e peça perdão para Deus. Não desista da oração pessoal. A oração pessoal é capaz de nos fazer santos. E uma vez nos fazendo santo, vai transformar a nossa casa. E uma vez transformando a nossa casa, vai transformar os nossos amigos. E uma vez transformando os nossos amigos, vai transformar a realidade onde você está. Vai transformar a comunidade onde eu participo. Vai transformando a comunidade, transforma o movimento a qual ela é inserida. E o estado do lugar onde ela é inserida. Cara, meu Deus! A sua oração pessoal pode salvar um mundo da sua loucura, preso às criaturas. Teresa vem nos ensinar algo muito importante. A história da vida dela vem nos ensinar algo de muito importante, que é que a oração pessoal nos faz dele, vosso sou, para vós nasci, eu quero estar contigo. E uma vez essa oração vai nos santificar. E uma vez essa oração nos santificando, vai transformar realidades, meu irmão. Vai transformar vidas, meu irmão. Por isso eu insisti e quis fazer essa live de hoje. Que na verdade podemos colocar ela junto com Maria Madalena intercedendo pelo movimento, olha, pela apostolado Chama Viva de Amor, junto com São João da Cruz. Colocamos os três aí. Podemos até inserir Santa Teresinha, que a Andresa vai fazer conosco aí na segunda-feira sobre a vida dela. Meu irmão, eu quero rezar com você diante de todas essas coisas que nós ouvimos de Teresa de Jesus. O quão importante ela foi para a igreja. Porque até então ninguém tinha ensinado para a igreja. Estou dizendo aí palavras do Padre Paulo Rigardo. Até então ninguém tinha ensinado na igreja um caminho que levava à santidade. Quando Teresa começa a estudar isso, a pegar a sua vida e transformar em livros. Por exemplo, muitos padres pegam seus livros para nos ensinar sobre vida de oração. Pega o livro, sempre pega o livro em live, né? Este livro aqui, este livro aqui, este livro aqui, este livro aqui. Olha só. Esses livros aqui, veja só a quantidade de escrito. Padre Garrigou Lagrange, Padre Antônio Rui Marim, Tanqueray, todos eles pegam a espiritualidade deste livro aqui, de Santa Teresa de Jesus, do seu castelo interior e da sua vida, mas esses estudos aqui, de São Tomás de Aquino, não dá para me pegar a suma inteira, e eles transformam na cabeça teológica de Tomás de Aquino as experiências feitas por Teresa de Jesus, e eles vão escrevendo os tratados nos ensinando sobre a santidade. Tamanha importância que a vida dessa mulher trouxe para a igreja, tamanhos livros, tamanhas vivências que nós podemos ter. Eu quero dizer para você uma pessoa que era apaixonada pelo Carmelo, que talvez você conheça, e que também conheceu o Padre Antônio Rui Marim, o Garrigou Lagrange, conheceu todos esses homens. São João Paulo II estava no Instituto Angélico estudando tudo isso que nós estamos fazendo. Ele faz o seu doutorado em São João da Cruz, o seu mestrado em Santa Teresa de Jesus. Muitos não sabem, mas bastante pessoas que o conheceram consideravam São João Paulo II como um carmelita papa, porque a sua espiritualidade era contemplativa. Muito nós falamos dele, da teologia de corpo, nós falamos dele de Nossa Senhora e totus tus, mas pouco se fala de que ele tinha vida de oração, e oração profunda, e por isso se fez santo. E por isso mudou completamente aquilo que a igreja estava vivendo no seu papado. Nós vamos falar sobre São João Paulo II
Gastei a minha vida por amor à igreja junto com o Wesley essa semana, se eu não me engano, na quarta-feira, na série Em Busca do Amado. E você vai ver o quanto ele foi importante para a igreja, porque se santificou. E como se santificou? Aprendendo de Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha, orando como um carmelita ora no mundo. Se eu posso dizer para você que eu sempre quis dar uma resposta a tudo que o Carmelo fez para mim, tá aqui. Esse apostolado é uma resposta àquilo que eu tenho de amor pelo Carmelo. Eu sou apaixonado pelo Carmelo. Daqui a pouco vocês vão começar a ver eu andando como frade. Mentira. Eu sou leigo, na verdade, mas sou apaixonado pela espiritualidade de Carmelo. A minha casa é apaixonada pelo Carmelo. A minha filha, Lavínia, não pode ver uma freira vestida de marrom. É verdade. Quem conhece sabe que ela já começa a falar: olha, pai, uma santinha indo ali, andando, caminhando ali. O João Lucas, pequenininho, mas conhece um pouco também, porque o pai mostra, né? O pai ensina. O pai ensina. Que alegria foi esses dias, meu irmão. Vou encerrar com isso e a gente vai orar. Eu tenho a mania de passar na igreja quando ela tá aberta, depois que eu pego a Lavínia na escola, e eu ajoelhei para rezar e ela sempre fica brincando. Mas aquele dia ela ajoelhou e ela ficou. Lógico, parei de rezar na hora e comecei a prestar atenção na minha filha que estava rezando, gente. Do meu lado, joelhinho. E ela olhando pro sacrário, fechava o olho. Depois eu perguntei para ela assim, eu falei: filha, fala pro papai o que você rezou. E ela falou assim: eu rezei Ave Maria, Pai Nosso, Glória ao Pai, o Santo Anjo, e aí eu pedi saúde para mim, pai. Tamanha já é aí a graça que tá vindo sobre a vida dela. Temos que ensinar nossos filhos desde pequeno mesmo a orar. Mas vamos pedir essa graça sobre a nossa vida. Vamos pedir sobre a nossa vida também a graça de aprofundarmos nessa oração mental sem jamais o deixar. Que o cansaço, que a vida corrida, que a internet, que o passar de o store, né, eternamente passando o store não atrapalhe você de orar, como na vida de Teresa, a magoar o coração de Jesus por muitas conversações. Deus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu estou cansado. Eu nem sabia, Senhor, se ia conseguir fazer este momento de oração, de live com os meus irmãos. Mas por sua graça e não por minha, Senhor. Estou aqui agora, Senhor. E sei que tua presença também está aqui, Senhor. E diante da tua presença eu oro, Senhor Jesus. Que nos dê, Senhor Jesus, a graça de continuarmos firmes, constantes, junto contigo a cada dia, a cada momento, experimentando, Senhor Jesus, como é bom dizer que nós somos vossos e que o nosso coração está preso agora ao teu coração. Senhor, eu quero que esses meus irmãos que me ouvem agora e que me ouvirão depois, Senhor, que eles possam, Senhor, ter a graça desta vida interior. Se de uma vida, Senhor, uma vida, o Senhor transformou a sua igreja a partir da vida de oração, que é a vida de Teresa, que foi aproximando tantos santos em torno dela. Quanto mais, Senhor Jesus, se não forem 2, 3 que estão aqui comigo aqui agora, mas eu são 4. E já não importa então, Senhor, a quantidade, mas a qualidade daquilo que nós queremos oferecer da nossa vida em união a Ti. Nos concede isso, Senhor Jesus. Nos concede isto em Teu nome e pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado por acompanhar aí até agora. Deixa eu ver aqui. Tá para acabar mesmo a live, o tempo da live. Obrigado por você me acompanhar até agora. Você que está me ouvindo e não me vendo neste áudio, obrigado por me ouvir aí, este podcast ou este áudio que eu estou te transmitindo através do Telegram. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você tenha um propósito, uma determinada determinação de tudo que foi espiritual, começar e terminar. Que as nossas ações que sejam inspiradas pelo Espírito Santo também seja concluída no poder deste mesmo Espírito Santo. E que nós não perdamos nenhuma graça dessas orações e que recolhemos todos os frutos por nossa santificação. Amém. Deus abençoe. A próxima live que nós iremos fazer é segunda-feira, às 9 horas e não às 11 já da noite, para chegar meia-noite, na verdade. Nós vamos fazer com a Andresa e nós vamos falar: transforme este nada em fogo. Fogo de amor é uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, do manuscrito B. Logo no comecinho do manuscrito B. Não lembro agora citar para você qual é o número, mas por volta do número 3, 2 do manuscrito B, ela vai falar assim: transforma então, Senhor, este nada em fogo de amor. E nós vamos ver que realmente ela transforma. A Andresa vai vir e vai nos ensinar muito aí sobre esta santa da Igreja Católica, que é conhecida como a Santa das Pequenas Coisas, mas ela é, na verdade, uma chama ardente de amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe então. Fique com Deus. Deus abençoe. Boa noite, boa tarde ou boa madrugada. Bom momento que você está aí na sua vida. Correntes de graça sobre a sua vida, meu irmão. E um coração incendiado em uma chama viva de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.